Eu sou do tempo em que fumar era chique. Fumar era algo que é praticamente uma porta de entrada para a vida social. E na minha infância, para quem não sabe, eu tenho 42 anos. Na minha infância, os comerciais de cigarro estavam em toda parte. Em tudo quanto é lugar tinha propaganda de cigarro. Na televisão, acho que quase metade das propagandas era de cigarro. E só que isso lá pelos anos 90 mais ou menos, o pessoal começou a ter consciência dos males do cigarro e forçado por diversas ONGs, diversas entidades e pela população de uma maneira geral, o Ministério da Saúde começou a divulgar propagandas contra o cigarro nos comerciais de cigarro. Sempre no final de cada comercial, ou mesmo na própria embalagem do cigarro, nas propagandas em geral, estava aquela mensagem: o Ministério da Saúde adverte, fumar é prejudicial à saúde. Teve outras variantes também, como fumar na gravidez pode prejudicar o bebê, evite fumar na presença de crianças, ou então fumar causa potência sexual, coisa assim. E, e isso mesmo, o assunto deste vídeo é cigarro. Só que não é só tabaco não, porque de uns anos pra cá, embora o tabaco tenha perdido muito espaço na sociedade, existe um concorrente do tabaco que nunca esteve tão em moda como nos últimos anos. Pelo menos nos últimos 20 anos, nunca esteve tão em uso. Já foi muito usado nos anos 60, começo dos anos 70 e hoje praticamente explodiu, que se chama maconha. Mas antes de continuar esse vídeo, quero mostrar para vocês onde estou hoje. Estou no Parque Carlos Alberto de Souza, no bairro Campolim, uma das áreas mais nobres de Sorocaba. Só para variar um pouco o cenário, e eu vim aqui fazer uma coisa e eu aproveitei antes de fazer essa coisa, passar aqui para gravar esse vídeo. E eu gostaria de falar rapidamente sobre os males do cigarro, porque eu pesquisei na Wikipédia, como sempre na Wikipédia, só os artigos sobre os males do fumo, tanto do tabaco quanto da maconha. Os males do tabaco, como podemos ver aqui na Wikipédia, deixa eu ver quantas páginas deu. Deu 7 páginas. E os males da maconha, ó, você vê, eu marquei muita coisa com marcador amarelo, mas eu teria que falar só um pouquinho, porque é coisa demais. Os males da maconha, efeitos da cannabis à saúde, que para quem não sabe, cannabis sativa é o nome científico da maconha, 14 páginas. Ou seja, apesar de muitos dizerem que a maconha é inofensiva comparada ao tabaco, mas a maconha traz tantos males à saúde quanto o tabaco. Embora os males sejam um pouco diferentes, mas traz muitos males à saúde, embora não iguais ao tabaco, mas enfim, como vocês verão aqui. Resumidamente, para o vídeo não ficar muito longo, porque ainda quero gravar um cântico com essa câmera. Amanhã é domingo, hoje no caso é dia 26 de novembro de 2016, amanhã é dia 27, domingo eu quero gravar um cântico, um solo feminino, que é para postar antes desse vídeo. Esse vídeo eu quero postar dia 1º de dezembro e o vídeo anterior a esse eu quero ver se eu posto já na segunda-feira, dia 28. Mas falar resumidamente aqui, para o vídeo não ficar longo demais e para ter espaço para gravar outro vídeo na minha câmera digital. Só resumidamente aqui, ó, não vou nem mostrar aqui porque é muita coisa. Só falar resumidamente. Os males do tabaco. Começando pelo tabaco. Os efeitos da saúde causados pelo fumo do tabaco referem-se tanto ao tabagismo direto, ou seja, você fumar mesmo, absorver a fumaça, parte da fumaça fica aqui, aí você solta um pouquinho. E quanto à inalação de fumo ambiente, ou seja, você conviver com pessoas que fumam e respirar a fumaça que eles... E a Organização Mundial de Saúde estima que 16% da população brasileira seja fumadora, ou fumante, fumadora em Portugal. Ainda 26% das mortes masculinas e 9% das mortes femininas podem ser atribuídas direto ou indiretamente ao tabagismo. Dessa forma, o tabagismo classifica-se como uma importante causa de morte prematura em todo o mundo. Mas só resumir aqui. Doenças associadas ao tabagismo, deixa eu ver. Doença do sistema cardiovascular, infarto do miocárdio, ataque cardíaco, doença do trato respiratório, como doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, enfisema, câncer, particularmente câncer de pulmão e câncer de laringe e boca. Impotência sexual, deixa eu ver aqui mais.
câncer de pulmão, câncer nos rins, laringe, cabeça, pescoço, mamas, bexiga, esôfago, pâncreas, estômago, a evidência de risco aumentado de leucemia, câncer de pele, fígado, colo uterino, intestinos, vesícula biliar, adrenal, as glândulas lá em cima dos rins que liberam adrenalina, além de correlação com tumores infantis, doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais, o famoso derrame, doença vascular periférica, distúrbios respiratórios como bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica e enfisema, tromboangiite obliterante, impotência sexual, catarata, tuberculose, redução da memória e dificuldade de aprendizagem de tabagistas adolescentes. Ou seja, se você é adolescente e fuma, tem o costume de fumar, saiba que você ficará mais burro se continuar fumando. Dos maiores... existem, acho que cerca de 4.500 substâncias tóxicas no cigarro de tabaco, mas dentre elas as piores são alcatrão e nicotina, mas que hoje muito mais a nicotina. E nicotina é um estimulante poderoso e um dos principais fatores que leva ao consumo contínuo de tabaco, ou seja, a nicotina é o agente viciante do tabaco. E o charuto, para você que fuma charuto, que acabou de ser pai, seu filho nasceu, você comemora esse frio de charuto para os amigos, charuto também faz mal. Que fumar charuto está associado a vários tipos de câncer, incluindo tumores da cavidade oral, lábio, língua, bochechas, garganta, esôfago, laringe e pulmão. Além disso, o tabaco provoca amarelecimento dos dentes, câncer na boca, aqui fala cancro, mas é câncer também, língua, esôfago, faringe, laringe, já falei sobre isso. Insuficiência respiratória, papapá. Fumar diminui a expectativa de vida em até 10 anos e que quase metade dos fumantes morrem por doenças causadas possivelmente pelo cigarro, como câncer, doenças cardiovasculares e infartos. Ele também provoca infertilidade, problemas de ereção nos homens e aborto espontâneo no caso das mulheres. E também afetam as células do câncer, no caso dos homens, matam os espermatozoides. E também está relacionado à síndrome da morte súbita infantil, ou seja, grávidas que fumam transmitem agentes viciantes para o bebê que nasce, e o bebê pode morrer antes da hora. Aqui fala sobre os efeitos benéficos de fumar também, mas é só para não desagradar os fumantes. E acidentes também, aqui, o problema indireto com relação ao tabaco, assim como maconha também, que falarei mais tarde, são os acidentes provocados pelo... Você está fumando, aí você joga bituca de cigarro na floresta, pega fogo. Se alguém jogar, por exemplo, numa época de seca principalmente, se alguém jogar bituca de cigarro aqui, tudo isso aqui pega fogo. E outros incêndios também, deixa eu ver. Aí acidentes também, muita gente associa o cigarro ao álcool, porque um anula o efeito maléfico do outro. Por exemplo, aqui mesmo no Campolim, no Parque Campolim, tinha uma caça noturna e eu pedalei muito para cá, vim muito para cá de bicicleta e eu via lá embaixo do tablado, onde o pessoal fazia as aravas gatinha, tava cheio de bituca de cigarro, foi lotado. Um tablado de madeira, embaixo estava forrado de bituca de cigarro, ou seja, muita gente fumava, o cigarro anulava o efeito da bebida alcoólica e vice-versa, um anulava o efeito maléfico do outro. Agora falamos sobre a maconha. Para você que pensava que maconha é inofensiva, tá aqui, ó. Deixa eu só falar primeiro aqui, a fumada, no caso, a duração total de curto prazo da maconha quando fumada é baseada na potência e no quanto foi fumado. Os efeitos tipicamente duram de 2 a 3 horas. E aqui fala do uso recreativo, algumas questões de efeito psicotrópico podem incluir. Ou seja, a pessoa quando fuma maconha, os efeitos são os seguintes. Euforia leve, sensação de bem-estar, relaxamento e redução de estresse, letargia, introspecção, aumento da percepção sensorial tátil, aumento da libido. Os efeitos a curto prazo manifestam-se em segundos, estão totalmente aparentes em poucos minutos, geralmente por 2 ou 3 horas. E deixa eu ver aqui mais. Alguns efeitos físicos de curto prazo do uso da maconha incluem aumento da frequência cardíaca, boca seca, redução da pressão intraocular, relaxamento muscular, sensação de pés e mãos frios ou quentes. Alguns efeitos podem incluir generalizado estado alterado de consciência e percepção, euforia, sentimento de bem-estar, relaxamento ou redução de estresse, a apreciação da comédia, música e artes aumentada, jovialidade, metacognição, introspecção, incrementação da memória episódica, sensualidade aumentada, percepção de sensação aumentada, aumento da libido, pensamento criativo,
abstrato filosófico, alteração de memória linear e paranoia ou ansiedade. Ou seja, se você acha que quem estuda humanas, que todo mundo que estuda humanas é maconheiro, você é preconceituoso. A maconha está associada a praticamente todas as ciências, como você pode ver aqui. Praticamente todo mundo, ninguém está livre de um dia ceder ao vício da maconha. Hoje em dia a maconha está tão difundida que até quem estuda exatas, biomédicas, enfim, está propenso a usar maconha. Por isso essa história de que quem estuda humanas é maconheiro é preconceito. E efeitos do uso crônico. Agora os efeitos maléficos. Psicoses como esquizofrenia em indivíduos vulneráveis, surto psicótico, problemas de memória, problemas de aprendizado, xerostomia, sonolência e problemas da coordenação motora durante e por algumas horas após o uso, ansiedade, depressão maior, transtornos do humor, síndrome amotivacional, problemas de atenção, motivação e queda de 50 a 60% dos níveis de testosterona, câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer do testículo, disfunção sexual, 4 vezes mais chance de ejaculação precoce, a anorgasmia. Alguns problemas estão especificamente associados com ingestão de fumaça, podendo também estar associados ao tabaco utilizado junto com a maconha baseado, ou seja, baseado é tabaco mais maconha. Nem todos os tabacos, mas alguns baseados é uma mistura de tabaco para maconha, para dar um efeito mais tchan, um plus na sensação assim. Bronquite, tosse seca prolongada, náusea e vômito, taquicardia, ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, carcinoma espinocelular bucal, ou seja, câncer da boca. Venção agressiva do câncer de boca. Que mais? Problemas respiratórios, risco de câncer de pulmão. Aqui fala sobre o risco de câncer de pulmão. Ou seja, se você achava que maconha não causava câncer de pulmão, tá aqui, ó. Estudos que mostram que fumar de 3 a 4 cigarros de maconha por dia equivale a fumar mais de 20 cigarros de tabaco. Ou seja, maconha é mais destrutiva que o tabaco ainda. Você não sabia, tá sabendo agora. Porque a pessoa que... Aliás, a maconha é muito mais viciante que o tabaco, né? Porque você quer sentir aquela sensação de prazer, aquela coisa assim, por mais tempo, aí você fuma os beck lá, aí você fica mais doidão ainda e seu pulmão fica cada vez mais zoado. E... deixa eu ver... E as partículas liberadas pela maconha são maiores que o tabaco aqui, como diz aqui. Porque a maconha é fumada com um volume de tragada 2/3 maior, e alguns dos problemas é porque o cigarro de maconha geralmente é usado sem filtro. E já o de tabaco é com filtro, e por aí vai. A contaminação, deixa eu ver. E sem falar que a maconha muitas vezes é fumada sem a higiene adequada, então você fuma muita sujeira também, muita porcaria. Como infecções por salmonelas, pneumonia, reações alérgicas, histoplasmose e outras infecções fúngicas, ou seja, bolor. E deixa eu ver mais. Por isso que fala de fumar cogumelo, que você está fumando isso aqui, quando você está fumando maconha suja, maconha zoada, você está fumando cogumelo. Mas deixa eu ver o que mais. Efeitos físicos e mentais associados ao consumo da droga, no caso da maconha. Alterações na capacidade de pensamento e raciocínio, deficiências em mecanismos de memória, alterações de aprendizagem, efeitos sobre coordenação motora. Aqui fala sobre os danos cerebrais também, que pode causar, embora alguns cientistas dizem que não, outros dizem que sim, que a maconha pode causar danos no cérebro, ou seja, na dúvida não use. Se você tem dúvida se causa ou não danos ao cérebro, na dúvida não use, não fume maconha. E aqui fala sobre impacto na memória de curto prazo, que é sobre o efeito da droga, alterada a memória de curto prazo, isso é, a memória de pequena duração da qual precisamos no determinado instante e da qual nós fazemos em seguida. Como por exemplo estudar para o vestibular, se você fuma maconha para estudar para o vestibular, você pode ter branco. E estudos indicam que esse distúrbio não acaba quando o efeito da droga passa. O uso prolongado de maconha pode vir a causar prejuízo nas capacidades cognitivas, raciocínio, aprendizado e resolução de problemas permanentemente. Ou seja, maconha detona o cérebro. E aqui fala sobre a abstinência. A interrupção do uso prolongado de preparações potentes da maconha pode causar mal-estar, irritabilidade, depressão, insônia, pesadelos, perda do apetite, ansiedade, fadiga, dores abdominais, náuseas, palpitações, pressão baixa, dores musculares e tremores no corpo. Esses sintomas da primeira semana persistem por um mês ou mais. Agora a síndrome de abstinência. O sintoma da síndrome de abstinência à maconha. Abstinência da maconha. Apatia, irritabilidade, problemas do sono, sudorese, náuseas e vômitos. E os olhos vermelhos. Os olhos vermelhos são um dos sinais físicos de que você está consumindo maconha. Mas acho que é quando a pessoa já está muito viciada e fica com os olhos vermelhos. Enfim, deixa eu
Aqui fala sobre que mesma coisa sobre o tabaco, que o uso continuado da maconha pode reduzir o número de espermatozoides nos homens e pode afetar o bebê também, que os bebês, filhos de mães que maconheiras, podem sofrer déficits cognitivos, ou seja, ter problemas na cabeça assim, permanentes, problemas de concentração, hiperatividade e interação social reduzida com mães usuárias habituais de maconha do que entre crianças não expostas à imunidade social. Pronto. Se você quiser saber, eu deixei aqui na descrição os 2 artigos da Wikipedia que falam tanto sobre tabaco, os efeitos do tabaco à saúde, como os efeitos da maconha à saúde. E agora vamos ao que a Bíblia diz a respeito disso, a respeito do cigarro, tanto tabaco quanto maconha. Porque não adianta. Mas a maconha não sei o que. Eu já falei que a maconha faz tanto, até mais mal à saúde do que o tabaco. Agora vejamos o que a Bíblia diz a respeito disso. Tem um texto lá em Provérbios, capítulo 23, versículos 29 e 35, que diz o seguinte: Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece o copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar e como o que jaz no topo do mastro. E dirás, espancaram-me, não me doeu. Bateram-me, nem senti. Quando despertarei? E aí então beberei outra vez. Daqui fala de vinho, eu sei que fala do vinho. Só que isso aqui, na verdade, é uma profecia a respeito de. Eu acredito que seja uma profecia a respeito de todas as demais drogas que produzem efeitos assim, porque a pessoa que usa a droga, seja ela legal ou não, ela sofre os efeitos dessa droga. Ela sofre várias coisas negativas, e aqui diz alguns dos efeitos negativos do uso de droga. Aqui no caso o álcool é uma droga. Mas Jesus fez transformar água em vinho. Eu sei, Jesus transformou água em vinho, só que isso é uma outra discussão. Eu posso gravar um outro vídeo falando só sobre bebida alcoólica. Então eu já quero deixar o compromisso com vocês, dizendo que eu pretendo em breve gravar um vídeo só sobre a bebida alcoólica, inclusive citando a passagem de Jesus que ter transformado água em vinho. Mas aqui, como não havia, pelo menos não que eu conheça, assim, a não ser que o rapé tenha sido alguma coisa parecida, mas acho que o rapé chegou lá pela Idade Média, mais ou menos, Idade Moderna, não sei. Mas aqui fala sobre o álcool, mas podia trocar aqui vinho por maconha, por cocaína, crack, sei lá. Porque o efeito é quase o mesmo. Embora a maconha seja relaxante e a cocaína seja estimulante, mas enfim. E agora esqueci de falar uma coisa. As causas do vício do cigarro. Por que a pessoa começa a fumar? Um motivo principal é a influência de amigos, né? Se bem que hoje em dia está bem, com relação ao tabaco, está bem raro isso, está mais com relação à maconha. A pessoa, para se inserir num grupo, começa a fumar maconha também e vira maconha e tudo mais. Então, a porta de entrada, como eu já disse no começo do vídeo, a porta de entrada para a vida social. E outro motivo, a ansiedade ou estresse. A pessoa está muito ansiosa ou estressada, então fuma para se acalmar. E o terceiro motivo é o desejo de emagrecer mais rápido, só que também a maioria das pessoas já está começando a tirar essa ideia da cabeça de que fumar emagrece. Fumar, você pode até você tem vontade de comer, quando você fuma, o seu apetite diminui, só que também a sua saúde você fica todo zoado também, a sua saúde fica toda detonada. Mas vamos para o segundo texto bíblico, que é o de Mateus, capítulo 18, versículos 6 e 7. Jesus fala o seguinte: Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mão de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que vem o escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Aqui fala sobre se você fuma e quer parar de fumar, não chegue perto de quem fuma, porque infelizmente, você sentirá vontade de fumar de novo. E se você acha que e se você não fuma, mas defende aquele que fuma, achando que você tem que. Você não. Cada um toma conta da sua vida, ninguém tem nada a ver com ninguém, não sei o quê. E deixa o cara que se fez sozinho, eu não tenho nada a ver com. Meu filho, ele está. Se você
você pode estar servindo para o tropeço de uma pessoa. Se você fala uma coisa dessas, a favor do cigarro, seja ele de tabaco ou de maconha, dando a pessoa, falando que não sei o que, ninguém tem nada a ver com isso, você está colaborando, você de uma certa forma indiretamente está apoiando aquilo e você está servindo de tropeço para aquela pessoa que é fraca na fé, aquela pessoa que é frágil na fé. A pessoa acha que fazer aquilo é normal, que por causa da graça de Deus eu posso fumar, eu posso beber, eu posso cair, eu posso fazer sexo à vontade, a hora que quiser, com quem eu quiser, eu posso beijar homem, beijar mulher. A graça de Deus não é essa graça barata que vão por aí. A graça é uma graça exigente, é o amor exigente. Ou seja, Deus é amor, mas também é justiça. Por isso, se você faz alguma coisa ruim para si mesmo ou para os outros, você sofrerá as consequências disso. Como diz aqui, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, acho que é o texto principal dessa lista aqui, justamente para calar a boca daqueles que dizem que não tem nada a ver fumar, não sei o que, não sei o que. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Muita gente pode alegar que fala daqueles que já são cristãos, aqueles que já pertencem ao povo de Deus, mas e aqueles que ainda não pertencem, Deus quer resgatar, porque se Deus, a vontade de Deus, é de que toda a humanidade se salve. Deus sabe que isso não será possível por causa do próprio homem, não porque Deus não tem poder para transformar as pessoas, mas Deus é o livre-arbítrio ao ser humano. O ser humano que deve escolher escolhe se quer ir para o céu ou quer ir para o inferno. O ser humano que escolhe se quer viver para Cristo ou viver para o mundo, para si mesmo, para o diabo, enfim. Então, se o ser humano se ferra, se ele sofre as consequências disso. E aqui fala de se Deus pode até não destruir a pessoa diretamente, mas indiretamente Deus permite que a pessoa se autodestrua, porque a pessoa não quer saber de Deus, então Deus deixa a pessoa se destruir. Mas se a pessoa se arrepende, é claro que Deus estende a mão e resgata a pessoa, mas tem que partir da pessoa, o desejo de querer ser resgatado ou não. E outro texto é da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É aquele texto que eu falei lá no vídeo lá, por que tanta sensualidade? Porque isso também serve não só com relação ao sexo, mas com relação a tudo aquilo que consumimos, inclusive bebida, cigarro, enfim, aquilo que nós usamos para destruir a nós mesmos. E aqui fala sobre suicídio também. Esse texto também fala sobre suicídio, ou seja, se você acha que quem se suicida vai para o céu, tome cuidado, porque esse texto bíblico é uma resposta para muitas dúvidas a respeito disso. E aqui, esse texto aqui no caso, 1 Coríntios 3,17. Agora, mas o último texto, que é o de Gálatas 6, 7 e 8, para fechar esse vídeo, diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia do Espírito se fará vida eterna. Portanto, que essa mensagem de Deus ao seu coração tenha esclarecido muitas dúvidas. Se você achava que fumar não tinha nenhum problema, que você podia fumar sem problema nenhum, que você não estava fazendo mal a ninguém, mas você estava fazendo mal sim. Você está fazendo mal a si mesmo e a outras pessoas. Então, seja tabaco, seja maconha, evite, livre-se, liberte-se disso. Deus quer ajudar você. Deus quer colocar a pessoa no seu caminho para ajudar em você a se libertar de tudo isso. Não só desses vícios, mas qualquer outra coisa, qualquer outro vício, qualquer coisa que esteja destruindo a sua vida, destruindo as vidas de outras pessoas. Então que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, dos seus favoritos, se inscreva-se no meu canal. Então, que quero despedir de vocês, mostrando essa passagem maravilhosa aqui. Então, que Deus abençoe e até de repente, se quiser.